Nós estamos aqui hoje em mais um Papo Fácil pra já, a versão solo do Papo Fácil. Quando eu tenho algo para contar, algo para dividir, é agora. Hoje nós vamos falar do Beats Flex. Eu recebi para testes exatamente este modelo. Eu que sou um caminhante contumaz e vou contar minha experiência para vocês. Fone de ouvido sempre foi um assunto muito sério para mim. Eu não sei se vocês sabem, talvez eu não tenha compartilhado ainda, eu na minha adolescência e nos primeiros anos da faculdade eu fui DJ, sim, ó, posso até provar. Essa foto é um revival de uns muitos anos atrás, mas por isso eu quero dizer que eu sou muito interessado e tenho muito gosto pela área de áudio. Então fone de ouvido sempre foi algo bastante importante. Tanto que quando eu me encanto com o fone de ouvido, a primeira coisa que eu faço é procurar comprar um segundo, porque eu não quero correr o risco de ficar sem aquele fone que está me satisfazendo naquele momento. No começo eu sempre preferia os fones do tipo concha, mas com o passar dos anos eu acabei me afeiçoando com os fones de ouvido do tipo in-ear, que são bem práticos. Agora, o que foi realmente um divisor de águas para mim foi a adoção de fone Bluetooth. É um caminho sem volta. Você tem toda essa liberdade de movimentação, não precisa de fios em torno de si, enfim. Eu sei que isso aqui, eu comecei a usar esse tipo de fone e não parei mais. Claro que eu tenho a minha coleção de fones com fio, que me foram fiéis a vida inteira, a minha coleção, vários fones aqui nos meus armários, nas minhas prateleiras. Mas é sobre fone Bluetooth que a gente vai falar hoje. Quando eu comecei a utilizar esses tipos de fone, eu usei várias marcas. Já usei Gorilla, JBL, o Samsung Buds, Buds Live, enfim, uma grande variedade desses tipos de fone. Inclusive, eu usei um fone da Beats, que foi o meu fone em 2018, que era o Power Beats. Só que esse fone, embora ele tivesse um encaixe na minha orelha muito bom, vocês veem pela foto aqui que ele tem uma adaptação que em princípio é muito anatômica, mas eu não me dei muito bem com ele. A minha orelha acho que não tinha uma engenharia tão adequada ao formato do fone. E esse fone eu acabei perdendo, então deixei de usá-lo. Na verdade eu fui furtado e essa história tem a ver inclusive com uma vantagem que eu vejo no Beats Flex. Vou contar daqui a pouco. Assim que eu recebi o Beats Flex, a primeira coisa que eu fiz foi procurar encontrar o kit de borracha que mais se adaptava à minha anatomia. Isso é extremamente importante. Se você não usa a borracha com encaixe correto, não há uma boa vedação, você não tem o som correto. Então essa é a primeira medida de qualquer tipo de fone in-ear e foi a primeira coisa que eu fiz ao começar a usar o Beats Flex. A primeira medida é fazer a carga do fone. Como vocês podem ver, eu estou com ele em torno do meu pescoço, fiz a carga, cerca de 1 hora mais ou menos ele obteve a energia máxima. E é importante frisar o seguinte, esse fone ele é carregado por cabo USB-C nas duas pontas. Vocês devem estar vendo aqui, né? Vou mostrar em detalhes para vocês, que é um padrão que a Apple, aliás, empresa que comprou a Beats há cerca de 5, 6 anos atrás, vem utilizando. Da mesma forma que com os iPhones, não vem carregador na caixa. Na caixa você tem apenas o cabo USB-C, as borrachinhas e o próprio fone. Moda essa inventada pela dona Apple, mas que parece que virou uma tendência de mercado. Como não vem o carregador, eu acabei me utilizando de um dos muitos carregadores que eu tenho aqui de smartphones Android. Eu nesse momento não sou usuário de Apple, não tenho o carregador da Apple, mas qualquer dos smartphones que eu tenho aqui tem essa possibilidade, eu uso a ponta USB-C para fazer essa carga. Como eu vinha usando nos últimos tempos o fone Galaxy Buds Live, eu achei que eu ia me incomodar com os fios, né? E eu já estava acostumado com aqueles dois pequenos feijõezinhos na orelha. Mas eu me surpreendi porque o material com o qual é feito o Beats Flex é um plástico flexível, super maleável e ele não incomoda em absolutamente nada. Isso foi uma boa surpresa e essa característica dele ter o fio em torno do pescoço tem também algumas vantagens interessantes. Nesses tempos de pandemia,
para manter a minha saúde física e mental, eu todo começo de noite tenho saído para caminhar, para correr. E a região onde eu moro aqui em São Paulo tem ruas tranquilas, mas tem avenidas congestionadas ou avenidas movimentadas. Isso é desafiador para quem está utilizando fone de ouvido. E eu gosto muito de ouvir música, eu gosto de podcast, gosto de programas jornalísticos que eu ouço pelo YouTube, pelo Spotify, enfim. E principalmente quando você está acompanhando um conteúdo de teor noticioso ou jornalístico, você tem que ouvir tudo direito, né? E nessa hora, as borrachas que foram escolhidas para o Buds, eu vou mostrar em detalhes agora uma foto para vocês, essa borracha se adaptou muito bem de tal maneira que o isolamento do som externo, embora ele não tenha um recurso de cancelamento de ruído presente em fones de categorias mais elevadas, fones mais caros, o isolamento mecânico proporcionado pelo encaixe correto do fone na orelha é perfeito. Deu para fazer o meu esporte, as minhas caminhadas assim de uma maneira super tranquila e conseguindo ouvir tudo que eu queria. É importante frisar em relação à qualidade do áudio. Isso merece uma explicação à parte. Muitos fones, inclusive de fabricantes conhecidos e fabricantes respeitáveis, bons fabricantes, introduzem em fones de ouvido alguns exageros nas frequências graves, nas frequências altas, que são os agudos, né, com o intuito de dar uma turbinada no som. Alguns fones da Beats, principalmente pouco de tempo atrás, tinham um pouco dessa característica. Mas o Flex me pareceu bastante equilibrado, não há exagero do graves, não há exagero nos agudos, as frequências são uniformes, então é um fone com uma boa fidelidade, bastante fidelidade sonora, sem lançar mão desses artifícios, que não deixam de ser válidos em algumas situações, mas esse é um fone flat e equilibrado. Sobre o Bluetooth, é importante destacar que se espera que se possa ter uma boa liberdade de movimentação. E essa foi uma surpresa interessante com o Beats Flex, porque ele usa um chip da Apple, o chip W1, que é responsável pela conectividade. Eu consigo me afastar, seja do smartphone ou me afastar do computador, quando eu uso o Beats Flex associado ao computador, dá para me afastar 5, 6, 7, 10 metros, ele não perde o sinal. Normalmente, em alguns dispositivos, basta você passar por outro lado da porta e você não consegue ouvir mais. Mas não, eu achei bastante robusta, consistente a conectividade de Bluetooth. E não há delay, né? Você consegue perceber quando está assistindo um vídeo, o que você vê na imagem de um smartphone ou na imagem da tela do computador está em sincronismo com o que você está ouvindo. Eu consumo, como eu falei, muito podcast, muito vídeo, e nessa hora é muito importante a central de comandos do fone, que é esse que está aqui no lado do meu pescoço, que eu vou colocar uma foto para vocês agora. Sabe que no começo eu estranhei, porque eu não estava achando muito intuitivo os comandos, eu acabei me acostumando, né? Mas aí eu percebi que eu havia cometido um erro. Aquela minha primeira impressão de uma ergonomia não muito boa, era porque eu estava usando os fones invertidos. Existe uma marcação, eu vou mostrar para vocês em detalhe aqui agora, dizendo qual é a parte esquerda, qual é a parte direita. Só que ela é muito discreta, então durante pelo menos os primeiros 2 ou 3 dias eu usei invertido. Por isso eu achava contra-intuitivo. Quando eu usava os comandos de volume e de pausa na mão esquerda, eram menos práticos. Quando eu coloquei no lado certo, pronto, comandos do lado direito. A maioria das pessoas é destra, então os comandos têm que ficar do lado direito. Mas foi curioso porque quando você usa um fone, até que não seja Bluetooth, com as orelhas trocadas, por conta da inclinação do drive, né, que entra dentro da orelha, ele nem sempre tem um bom encaixe. Mesmo assim eu estava tendo uma experiência boa, mas quando eu tive esse insight, que eu percebi que eu estava usando errado, que eu comecei a utilizar do jeito certo, não só a ergonomia, quanto até o som houve uma melhora. Foi bem interessante. Então isso é um ponto de atenção. É bem discreta a marcação da identificação do fone, tem que tomar cuidado com isso. Também
nessa central de comando do fone fica situado o microfone. Tem um microfone que ele é utilizado para você atender ligações telefônicas, chamadas de WhatsApp, e ele tem um sistema de filtro de ruído. Então ele procura isolar o máximo que pode, ou filtrar as frequências do ruído ambiente para a pessoa com quem você está falando possa receber a sua voz de uma maneira limpa e clara. Isso funciona bem. Eu mandei mensagens para outras pessoas via WhatsApp, fui lá conferir o meu áudio, ficou bem legal, bem claro, bem limpo. Agora, se tem algo que é importante num fone Bluetooth, é a duração da bateria. A Beats fala que este fone tem uma duração, uma capacidade de trabalhar até 12 horas em reprodução. Como é que eu pude testar isso? Eu testei aproximadamente. É improvável que uma pessoa permaneça 12 horas seguidas utilizando um fone de ouvido. Mas vários dias seguidos eu saía no final do dia para fazer minhas caminhadas, né? Entre a caminhada e o que eu usava o fone durante o dia, eu acabei consumindo de 2 a 3 horas por dia o fone. Só no final do quarto dia é que eu percebi que eu tinha que fazer uma recarga. E como é que eu percebi? No caso do aplicativo da Beats, que a gente pode instalar, inclusive no Android, ele sinaliza o percentual de carga remanescente. Aí eu sabia que eu precisava recarregar, 4 dias usando o fone de 2 a 3 horas, se não é 12 vai chegar muito perto, então esse ponto foi bem interessante. Além disso, a Beats informa que esse fone tem uma capacidade de carga rápida, principalmente no começo da sua carga. 10 minutos de carga usando, né, o USB-C plugado aqui no fone, vão conferir 90 minutos, 1h30 de reprodução. Quem é que não pode, se esquecer o fone sem carregar ou ele descarregado, gastar 10 minutinhos para dar 1h30 de carga para fazer a sua caminhada? Isso é bem legal e funciona muito bem. De fato, 10 minutos eu saí para caminhar 1 hora, 1 hora e pouco, a bateria não acabou. Eu não posso esquecer de comentar a característica interessante do Beats Flex, que ele tem os fones imantados, ou seja, há um sistema de ímãs que não só gruda, fechando aqui o colar em torno do pescoço, quando o ato de tirar o fone do ouvido e fazê-lo grudar pausa a reprodução do conteúdo, seja vídeo, áudio, podcast, como o fato de você retirar da imantação e colocar no ouvido, retoma a reprodução também. Isso é muito prático. Você está andando na rua, encontra alguém, é só tirar o fone do ouvido, nem precisa, é só deixar para baixo que eles já grudam automaticamente. Eu acho isso interessante porque quando eu estou com fones Bluetooth que são individuais na orelha, como por exemplo os Buds, se eu encontro alguém e quero conversar com eles, eu tenho que tirar os fones e não tenho onde guardar. Se eu estou caminhando sem o meu short não tem bolso, enfim, aqui tirou, grudou, está pronto para você ter a sua conversação sem nenhum tipo de problema. E curioso, agora eu vou contar a história do Power Beats que me furtaram, tem um pouco a ver com isso. Aquele fone é muito bom, mas essa imantação, não existia esse recurso naquele modelo, ou pelo menos não como é desse daqui. E eu me lembro que um dia eu estava num evento, ou em alguma reunião, enfim, eu não me lembro exatamente onde era, que eu precisei me afastar, eu tirei o fone, deixei onde eu estava, e quando eu voltei, não tinha mais fone. Eu me afastei por um certo tempo, é verdade, eu fui um pouco descuidado. Mas, se fosse o Beats Flex, bastaria mantê-lo em volta do pescoço, como vocês estão me vendo agora. Aliás, eu estou desse jeito, porque desde que eu comecei a usar o Beats Flex, ele virou um colar para mim. Porque eu estou toda hora com ele, eu quero usar, tiro da imantação e já posso colocar no ouvido para utilizar. É interessante destacar a proposta de valor desse produto para a Beats. Ela mesma se posiciona como um produto de custo mais acessível, é o fone da Beats de menor preço existente no mercado nacional, sem abrir mão de qualidade, e isso é fato. O plástico é de toque muito agradável, maleável, os comandos, a qualidade do som. Esses fones podem ser encontrados no site da Apple por R$ 579, mas no varejo fiz uma pesquisa informal e encontrei valores oscilando entre R$ 545 e R$ 595. Eles estão disponíveis em 4 cores. Esse azul, que é o meu,
que é uma cor chamada Flame Blue. Existe também o Beats Black, o Smoke Gray e o Use Yellow. Então são essas 4 cores. Vou mostrar para vocês agora aqui as cores que estão disponíveis. Agora, o fone é perfeito, ele é muito bom, tem muitas virtudes, acho que é um preço muito justo, a proposta de valor dele é muito boa, mas claro que a gente sempre pode propor algumas melhorias. Por exemplo, eu citei que eu achei muito discreta a marcação da identificação esquerda e direita, que me induziu ao erro, ou eu fui muito desatento, é verdade, né? Outra coisa que me agrada, eu me acostumei com os fones que você comanda tocando aqui na própria parte do ouvido, que é como alguns fones Bluetooth auriculares funcionam. O comando aqui é muito bom, é muito prático, mas sugerir não custa nada, né? Será que podia alternativamente poder tocar no fone para aumentar volume, diminuir volume, ou avançar faixa, retroceder faixa? Fica a ideia. Eu destaquei que a qualidade do som é muito boa, e é um som limpo, equilibrado, não é muito carregado, né? Flat, como costuma dizer. Agora, o aplicativo que vem com ele, que eu até vou mostrar para vocês aqui agora, ele é muito interessante, porque ele direciona a pessoa na instalação. Ele orienta, ajuda que a instalação seja feita da maneira correta. Porém, eu acho que além disso, poderia ter um mini equalizador, se alguém quisesse fazer algum pequeno ajuste, diminuindo ou aumentando alguma frequência que seja da sua preferência, eu acho que isso seria uma coisa interessante. Já que existe o aplicativo e ele está lá, por que não ele ajudar o usuário a fazer um fine tuning do som de acordo com a sua vontade, da sua preferência? Outra coisa importante, esse fone foi concebido para uso externo, esportivo, caminhada, corrida, então suor não é problema. Eu já vi fones Bluetooth que não tinham essa concepção, e se a pessoa suava muito, o fone dava defeito. Não é o caso não, esse fone é resistente ao suor. Porém, ele não é resistente à água, você não vai pular numa piscina com o Beats Flex, isso não faz o menor sentido, né? Mas, de toda forma, na apresentação, na live de apresentação que nós participamos, um grupo de jornalistas participou, foi perguntada sobre a proteção, e falaram que não, realmente ele não tem essa proteção contra a água, embora respingos, vou caminhar, uma garoa, não, isso não vai causar problema para o fone. Mas eu fico preocupado, se eu saio para correr, estou longe e cai uma chuva torrencial, será que isso vai prejudicar o funcionamento do fone? Ainda mais depois que a gente se acostuma e gosta de utilizar, eu acho que não faz sentido não poder ter que ter essa preocupação a mais. Alguns dispositivos têm a proteção IP67, IP68, né? Se posso sugerir alguma coisa, talvez uma homologação de uma certificação de proteção contra água, umidade um pouco mais agressiva, um pouco mais elevada, para que nenhuma chuva torrencial ameace o funcionamento do fone. Em resumo, ele é muito apropriado para práticas esportivas, caminhada, corrida, né? O som é bastante agradável, limpo, como eu falei, ótimo encaixe na orelha, na medida que você escolha a borracha correta, aquela que dá realmente a adesão perfeita dentro do seu canal auricular. Os comandos sempre à mão, super fácil, diminui volume, aumenta volume, pausa, o botão de ligar fica no outro local. O sistema de ímã, que simplesmente desencaixar e encaixar, pausa e retorna a execução do conteúdo, isso é muito prático para diversas situações. Ótima duração da bateria, realmente cheguei perto do valor indicado de 12 horas, um preço muito justo, muito correto perante as características do produto, e é um autêntico e genuíno Beats, né? Que são as grandes virtudes aí do Flex Beats, que é esse produto que eu pude testar e estou aqui compartilhando com vocês. Esse foi mais um Papo Fácil para já, hoje compartilhando as minhas opiniões sobre o Beats Flex. Espero que nós possamos brevemente voltar a falar sobre outro assunto, produto, tecnologia, serviço ou algo extraordinário. Até lá!